Informe Cidade. Oferecimento Mix Mateus, você no coração da economia. FibraLink, muito mais que internet. Veste Escova, cabelo, make, unhas e sobrancelhas, tudo sem hora marcada. E Óticas Helena, laboratório de lentes inteligentes e freeform. Olá, Marabá, chegamos com o nosso Informe Cidade desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026. E nesta sexta-feira vamos fazer um balanço 2025, como é que foi o desenvolvimento do comércio em Marabá. E para isso nós convidamos aqui na nossa bancada do Informe Cidade especial desse dia 2 de janeiro, convidamos aqui o Raimundo Neto, presidente do Sindicom, que é o Sindicato do Comércio aqui em Marabá, para fazer uma avaliação, uma análise das questões justamente econômicas, comerciais do nosso município de Marabá e região também, já que o Sindicom tem um projeto muito específico para ampliar o atendimento para outros municípios aqui, outros empresários, comerciantes de outras cidades, que vai ser nosso ponto de pauta também aqui nesta sexta-feira no Informe Cidade Especial. E vamos fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, Raimundo Neto, já que nós propusemos aqui a falar sobre como é que foi uma avaliação, uma análise das questões econômicas, comerciais voltadas para 2025, também fazer uma projeção aí para 2026. Neto, na sua análise, como é que você avalia, como é que foi o desenvolvimento, a estrutura, a conjuntura econômica de Marabá em 2025? Nessa sua avaliação aí à frente do Sindicato do Comércio em Marabá. Bom dia, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos telespectadores do Informe Cidade, né? A satisfação estar com vocês aqui sempre, para a gente poder estar informando ao usuário, ao comerciante e com uma sociedade como um todo, né? É verdade. Bom, nós tivemos uma desenvoltura não muito boa, né? Nós tivemos aí 2025 com essa turbulência de taxação, de imposto, de greve, essas coisas. Então, não foi um ano bom para o comércio. Já visto que a gente tem uma estatística agora, que nós tivemos pior desempenho. E agora, em novembro, foi pior ainda, né, o desempenho do comércio. Só foi melhor um pouco em função do varejo e da prestação de serviço. Então, não foi um ano bom. Em função das mudanças que está vendo, as mudanças governamentais, a expectativa, a confiança no comércio, nos investimentos, e também a falta de atração de investimento para Marabá. Então, na sua avaliação, faltou o que, na verdade, para o mercado ter essa dinâmica como nós estávamos acostumados a registrar nos anos anteriores? Sim, agora nós temos um crescimento da população, né, em função das grandes obras, dos grandes projetos que uns falaram que vinham, não veio, outros que estão para vir e não chegou ainda, e com isso aumenta a população de Marabá. Muita gente vem para Marabá em busca de serviço, né, e tem pouca oferta, né, principalmente na construção civil, nas grandes obras. O comércio não, o comércio sempre tem oferta de emprego, né? Nós precisamos só de pessoas qualificadas, mas o demais segmento, não. E com isso vai crescendo o bolsão de pessoas aqui em Marabá. E nós precisamos que esse crescimento de pessoas também venham investimentos de porte grande, verticalização, industrialização, para que possa dar suporte a essas pessoas aqui no município de Marabá. Do caso contrário, não bate, não fecha essa conta. Porque o comércio, né, que é a sua área, na verdade, essa dinâmica no comércio, ela se dá em razão da dinâmica industrial também, pecuária, sem dúvida, e outras situações, né? Então, se não houver essa pujança, esses investimentos, esse crescimento nessas duas áreas, a consequência será negativa para o comércio. Eu acredito que nós precisamos mais. Isso aí não... é notório, né? Você vê que a cidade ela é carente de investimento, né? E nós precisamos ter um atrativo, né? Seja na área do turismo, seja na área de serviço, da indústria mesmo, né? Nós temos grandes indústrias em Marabá aqui que poderiam verticalizar seus produtos aqui para gerar emprego e renda. Agora, por que eu não sei? Se é a falta de política pública voltada para isso. E nós precisamos melhorar isso aí, porque se depender só do comércio, o comércio só movimenta dinheiro. Ele movimenta. Agora, trazer dinheiro para a região, para o município aqui, é indústria, é verticalização. É você ter produto feito aqui, industrializado aqui para exportar para outro estado ou até para o exterior. Agora, ficar só do comércio não adianta, né? Nós temos aí grandes redes chegando para Marabá,
na área de farmácias, do comércio, do varejo, principalmente, e nós precisamos ter algo que dê suporte a essas pessoas ter. Haja visto que nós temos essas ofertas do governo federal aí que tem atrapalhado muito, né? Essas bolsas de arranjo social do governo, isso tem atrapalhado muito o comércio. E, enfim, você não consegue achar mão de obra, né? Não consegue achar mão de obra e aí enrola o meio de campo. Você não tem emprego para esse pessoal, não tem mão de obra qualificada, né? O comércio do varejo tem oferta de emprego, mas precisa de pessoas qualificadas. Então, nós precisamos dar um up de 360 graus no Marabá em termos de treinamento, de reciclagem, de cursos, né? Haja visto que nós temos aí várias entidades privadas e públicas fazendo cursos, mas não atendeu o suficiente. E com isso, o comércio vai padecendo, precisando de mão de obra. Por acaso chegar aqui um projeto porte grande que vai ter que empregar mais gente, e a gente vai ter dificuldade em encontrar essas pessoas. Então, faltar uma capacitação da galera. Capacitação do trabalhador, temos. Instrumentalizar ele com mais conhecimento. Então, você vê que aí toda a economia vai para o buraco, né? Falta de investimento na cidade, grandes investimentos. Falta de emprego na área de industrial ou de verticalização. Comércio precisando de mão de obra, quer dizer, vira um quiprocó que a gente não sabe nem como resolver isso aí. Nós esperamos muito agora 2026, temos fé que 2026, apesar das expectativas de taxação, de novos impostos, novas cobranças aí. Não está com uma expectativa muito boa, não, a né? incerteza. É um ano eleitoral. É um ano eleitoral, um ano de Copa, quer dizer, Copa do Mundo. Há muita incerteza para 2026. E isso, o comerciante, né, o pequeno empresário, ele fica um pouco arredio, sem saber o que vai fazer. Ele fica esperando ver o que é que vai acontecer para poder seguir. Porque é um investimento também com relação aos comerciantes que ele tem que inovar. Nós tivemos aqui em 2025, se não me engano, em novembro, a notícia do fechamento de 500 empresas em Marabá, né? E aí, como é que o Sindicom acompanhou esse processo? Como é que foi? Bom, eu acredito que está dentro da normalidade. Diz, poxa, mas 500 empresas fecharam a normalidade, mas nós tivemos no primeiro trimestre 2.800 e poucas empresas constituídas. Criadas. Porque aí eles enrolam o MEI. Vai o MEI no meio. O MEI, você sabe, o cara fecha hoje, abre amanhã. O MEI é muito estável, na verdade, né? CNPJ. E em Marabá nós temos muito MEI. Fecharam muito. E agora com essa mudança que vai haver em questão de tributação, né? Da reforma tributária entrando em vigor aí, isso muitas vão fechar, não vão dar conta de seguir. E está dentro daquele patamar de abertura e fechamento de empresa, né? Uma empresa fica o quê? 1 ano, 8 meses, 2 anos, ela não chega a 10 anos, ela vai e fecha também. Então, a micro e pequena empresa, o MEI principalmente, porque quando eu falo de empresas que eles colocam de forma genérica, né? Estão falando de CNPJ. Não divide se é MEI, se é o MEI, se é PP. Não explica muito bem, se é indústria, sabe? Então está ali assim que fechou. Então nós tivemos um saldo positivo de 2.300 empresas constituídas em Marabá, ou seja, tirando as 500 que fecharam. Então a gente fica assim meio que na dúvida. Fecharam 500 empresas, 500 CNPJ, será que é a crise mesmo que está batendo no porque a comércio? priori você vê a manchete, né? Fechou 500 empresas ali, realmente o nome um impacto muito não é grande, bom, deveria... né? Aí nós pensamos logo na mão de obra que está sendo deixada, descontratada, desemprego, enfim, a gente coloca um monte de coisa na cabeça da gente. Nós temos pessoal que trabalha hoje nas empresas, né, aprende qual é o serviço, depois ele parte para terceirizar o próprio serviço que ele fazia antes, como empregado. Aí ele cria um CNPJ. Ele cria um CNPJ e vai prestar serviço para a empresa. Isso está acontecendo muito. Por isso se fala muito da questão da pejotização que está aí sob júdice, e a gente não sabe nem o que vai acontecer. Então, tem isso, esse vai e vem, e fecha, abre, mas eu acho que o número é um pouco grande, tá? É grande, sim. Mas é em função do tamanho da cidade, do volume de negócio que cresceu em Marabá. Temos muito o que conversar ainda neste programa especial do Informe Cidade, mas vamos aí um recado da Boa Esperança. Boa Esperança, a sua melhor opção em transporte há 54 anos no mercado, sendo referência. E olha, novos horários para você que quer viajar para Tucumã, Xinguara e entre outras localidades no Pará, Maranhão e Piauí.
Atenção São Félix do Xingu, Tucumã, Água Azul do Norte, Ourilândia e Xinguara. Chegou a grande novidade da Boa Esperança. Agora você viaja com todo o conforto em ônibus leito, com internet Starlink. Saída diária de Marabá, às 9 horas da manhã. Garanta sua passagem nas rodoviárias no quilômetro 6, folha 32 e no núcleo Morada Nova. Ou compre de forma rápida e prática pelo site viageboaesperança.com.br. Boa Esperança, a sua melhor opção em transportes. Muito bem, Boa Esperança referência, né? E um detalhe importante, você pode comparar suas passagens através dos meios de comunicação. Tem o número que está no seu televisor, tem o site também, viageboaesperança.com.br e tem, né, as compras aí diretamente na agência, Folha 32, no quilômetro 6 e também no distrito de Morada Nova. Muito bem, voltamos aqui, continuando nesse primeiro bloco aqui com o nosso convidado especial, Raimundo Neto, falando sobre essa questão do comércio. Estávamos falando sobre fechamento de empresas e abertura de novas empresas em Marabá, tem essa transição, mas você acompanhou que é um fato normal, né? Então, pode ter muito alarde com relação às pessoas pensarem, Marabá está evoluindo ao invés de evoluindo. E sem falar que muitas empresas, elas mudaram de município, né? Hoje nós temos uma transferência, nosso né? município, círculo vizinho aqui, cresceu o comércio. Então, a gente fechou aqui, abriu lá, outros abriram aqui, lá tem filial lá. Tupinanga está crescendo muito. Tupinanga cresceu muito, São Domingos do Aragaçu cresceu muito. São Geraldo, em relação à construção das aqui em Curionópolis. Então, há um crescimento dessas empresas e outros mudaram daqui. A gente tem comerciante que era de Marabá, que está lá agora, nesse município aqui, Curionópolis. E muitos estão abrindo filiais também nessa cidade. Sim, né? Abre filial. Então, é constante essa mudança, né? O pessoal vai e vem, e de forma que o comércio é isso aí. A gente, às vezes, estranha um pouco essa mudança porque ela vem à tona agora, através de noticiário, mas sempre houve essa mudança, esse vai e volta, fecha, abre. Então, você vai na Velha Marabá, por exemplo, você vai na Antônio Maia, aquela ponta de lá do Antônio Maia, perto do Zé Oliveira ali, praticamente está morto. Né? Você está morto, o comércio está saindo na Antônio Maia. E o início de Marabá está começando a reviver. Então, aqueles comércios abrindo ali na entrada de Marabá, está começando a ter Marabá precisa só, a Velha Marabá especificamente, ela precisa ter um novo formato agora, que inclusive está sendo estudado aí através de um vereador, que tem um projeto lá que a gente já vinha cobrando isso antes da prefeitura nessa nova gestão, que é a questão da saída, da entrada Antônio Maia, saída 7 de junho, né? E a questão de vaga de estacionamento. Então, Marabá, queira ou não, ainda é um shopping a céu aberto. Sim. Que as pessoas andam para comprar, mas vão parar na Velha Marabá. Né? Outros deixaram de vir, questão de custo-benefício. Quem mora na Liberdade, por exemplo, quem mora lá para a Cidade de Jardim, quem mora em Morada Nova, tudo tem comércio agora, então não compensa você vir para cá. Né? A deficiência do transporte público, o tempo, né? A questão do trânsito, as construções da ponte aí, tudo isso implica, então, mas Marabá sempre é a referência, a Velha Marabá. Você vai na Liberdade, vai na Laranjeira, Novo Horizonte ali, Belo Horizonte, o comércio é pujante. Mas a referência é a Velha Marabá. Só que nós precisamos ter uma atenção especial para a Velha Marabá na questão de estacionamento. Em relação a essa entrada e saída, o secretário de obras já esteve aqui com o nosso programa falando justamente desse projeto. Que existe esse projeto e existe já um plano de execução para esse projeto agora, início do ano. Ele falou aqui nessa bancada, eu espero que realmente possa efetivamente acontecer. O que nós esperamos é isso, que haja mais tempo, que haja mais espaço. O Ítalo e Pojo Campos. Principalmente para a questão de estacionamento. Principalmente, né? A gente já vem pleiteando isso aí da gestão passada e agora veio essa gestão, a gente já cobrou isso do secretário de Segurança Institucional, né? Que é uma pasta dele, a questão do trânsito, essa coisa toda, mas evidentemente que é ligado à obra, tem que ser feito pela obra. E o Ítalo é uma pessoa muito conhecedora desses problemas da questão da Velha Marabá ali, a questão de espaço entre canteiro. E a gente tinha feito essa solicitação para a Secretaria de Segurança Institucional, né? E ficou para ser feito uma audiência pública, né? Porque o Ministério Público solicitou que fizesse isso para que saber se a população quer ou não essa mudança, porque a cidade é antiga e tal, essa coisa toda, né? Mas vai causar um impacto. Mas de repente veio um vereador e abraçou a causa. Eu estou com um projeto na Câmara Municipal e a gente espera que isso ocorra o mais breve possível, porque Marabá precisa disso aí.
é uma cidade histórica e a gente precisa dar uma atenção especial. Mas voltando para o comércio, nós precisamos também dar espaço para o comércio, a questão da unificação das calçadas, né? Isso é um problema muito antigo, né? Que é a questão da mobilidade. Existe uma deformidade ali de calçada. O cadeirante, O cadeirante idosa, não tem como não pode andar nas calçadas direto. A pessoa não pode atravessar, portanto, que o meio fio ali entre uma rua e outra ali é muito alto. Não tem acessibilidade. Então, alguma coisa precisa mudar. Nós precisamos evoluir. Nós temos as pessoas que é contra, que acham que vai mexer nas árvores, essa coisa toda. Mas eu, como marabaense, eu acho que não vai derrubar nenhuma árvore. Nós vamos reaproveitar os espaços que tem. Porque nós temos que fazer isso. Marabá cresceu, não é mais Currutela, e nós temos que estar de olho na evolução. E adaptando conforme o momento, o tempo, né? Sem dúvida Porque nenhuma. No último dia 24, dia 23, 24, eu moro na Velha Marabá e estava muito movimentado lá, Antônio Maia. Muito movimentado. Pois é, e não tivemos um final de ano, aliás, não temos agora um final de ano como os anteriores. Né? Ele foi bem mais fraco, bem mais acanhado. É um final de ano assim de Natal que teve de compra de lembranças, pouco presente, né? Que é aquele presente grande, mas uma lembrancinha, mas de qualquer forma movimentou depois da segunda parcela do 13º para cá. Porque geralmente a primeira parcela é para pagar dívida. Vamos agora a um recado da Savassi. Vamos lá. Olá pessoal, boa tarde. Vim mostrar para vocês que o nosso patrão enlouqueceu. Colocou toda a nossa linha Olímpicos em promoção, tanto feminino quanto masculino. Além de você ganhar 20% de desconto em qualquer peça, você ainda ganha 3 pares de meia Olímpicos também. Por exemplo, esse nosso tênis aqui, de R$ 349,90, está apenas R$ 270. Procure a Savassi mais próxima de você e aproveite. Muito obrigado. Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo com o Raimundo Neto, que é o presidente do Sindicato do Comércio de Marabá. Fez uma análise aqui um pouco acanhada com relação ao comércio, né, em 2025, não foi lá essas coisas todas, mas enfim, temos muito ainda com relação, por exemplo, julho, Marabá teve uma dinâmica, né, quer dizer, a participação efetiva do poder público também interfere nessa questão. Bom, a participação do poder público ela é fundamental para o desenvolvimento e para a movimentação econômica do município, né? Sim, com certeza. A gente sabe que nós tivemos aí um veraneio bom, né? Foi bom o veraneio, melhor do que os anteriores, que não tinham nada, né? Foi muito bom. E segundo as expectativas do próprio gestor público, ele disse que vai ser cada vez melhor, e nós vamos esperar isso, período de festa junina, do carnaval, que está logo aí batendo a porta aí. E esperamos que isso melhore, porque isso traz gente de fora. Nós precisamos manter Marabá preparado turisticamente, né, e culturalmente para receber essas pessoas. Nessa gestão agora, graças a Deus, nós temos uma secretária de turismo, né? Porque antes o secretário de Indústria e Comércio ele acumulava essa função. Então você não tem condição de trabalhar, dar conta de duas coisas ao mesmo tempo. Hoje não. Nós temos uma secretária de turismo, isso já é um grande avanço, né? Graças ao trabalho também do Conselho de Turismo de Marabá, e nós esperamos movimentar e fazer essa exploração, porque nós temos um potencial turístico, né? E nós temos em Marabá, exatamente para a atração de pessoas para cá, porque o turismo é uma máquina de dinheiro. No momento que a gente encaixar aqui e começar a trabalhar no turismo, o comércio não vai reclamar, ninguém vai reclamar, porque todo mundo ganha dinheiro. Nós tivemos agora aí o Réveillon, né? 2 dias de Réveillon, 30 e 31, Joelma e Zezé, enfim, que movimenta o comércio, né, o local. Sem dúvida nenhuma. Se você for nos hotéis, os hotéis estão com a lotação boa, os restaurantes, pensão, o comércio já vai vendendo, já vai sentindo a presença de pessoas de fora comprando nesse período. Alguns amigos de Chacundá vieram para cá, todo mundo para assistir. Sem dúvida nenhuma. Então, é natural que alguns segmentos despontam mais do que os outros, né? No segmento de bebida, de alimentação, de bem-estar, essa coisa toda, mas outros não. Mas é assim mesmo, faz parte do comércio. Com certeza. E aproveitando o embalo, né, muitas distribuidoras de bebida foram inauguradas esse ano de 2025. Muitos postos, muitas lojas de conveniência, aí o que estourou, né? Foi brincadeira, mas isso é bom, que você vai gerando. É isso que eu te digo, é que as pessoas que trabalharam hoje estão montando seu próprio negócio, então vamos ver até quando eles vão ficar, né, com a nova política do governo, do governo federal. Restaurante, distribuidora de bebidas,
enfim, conveniência, né? Tem aberto muito, é muito frequência aqui em Marabá. Vocês têm notado isso através do Não, Sindicom, esse né? crescimento é natural. Nós temos aqui hoje mais de 400 estabelecimentos da área de lazer, né? Entre lanchonete, bares, né? Os pub que tem aí, essas casas noturnas que tem aí. Nós temos mais de 400, é muita coisa. É muita coisa. A gente não tem noção, assim, para quem não parou. Mas a gente que está dentro desse meio e cuida do sindicato do patronal de bares e restaurantes, é muita coisa, né? O fast food cresceu, Sim, né? Tá? Mas, é uma demanda crescente. sim, e então você vê que a coisa está crescendo. Nós precisamos só de ter emprego para essas pessoas. Aí você vê o comércio pipocar, né? Quando surgir novos empregos com um salário bem elevado, né? Porque hoje o pessoal está naquela de Bolsa Família, né? De Bolsa tal, Bolsa tal, Bolsa tal. Mas emprego mesmo, né? Se a média de emprego hoje brasileira está entre R$ 2.300 e R$ 2.500, é uma média nacional. Então, Marabá não está fora desse padrão, não. Mas nós precisamos ter essas fontes de emprego para que essas pessoas possam trabalhar Aí é o que o Raimundo Neto falou logo no início, com relação à expansão do espaço industrial, criação de novos projetos para lá, instalação de novas empresas, para gerar o emprego, para gerar a roda comercial. Então, eu vou te colocar aqui um ponto aqui, que é muito importante a gente até ressaltar sempre nas nossas entrevistas, a questão do distrito industrial. Nós poderíamos estar lá com várias empresas de porte grande, gerando muito emprego para Marabá, mas está lá ocupado. Foi invadido, está lá, reintegra hoje, não reintegra, tem hora de integração, mas o governo não aceita fazer a reintegração e aí fica. Quer dizer, a gente perdendo espaço para os municípios circunvizinhos. Se você for analisar os municípios aqui de São João do Araguaia, Corionópolis, Eldorado, eles estão crescendo. As grandes empresas, assim, os canteiros de obras estão em tudo para esses locais. São João do Araguaia aqui a gente está perdendo para eles, aqui do lado, Itupiranga. Tá? Por quê? Itupiranga cresceu. Exatamente, mas por quê? Isso é visível. Aqui nós temos aqui um distrito industrial que está tudo ocupado. Parte da fase 1, 2 e 3, tudo ocupado. Quer dizer, invadiram lá e a gente fica sem condições de oferecer isso para quem vem fazer investimento aqui em Marabá. A infraestrutura, isso precisa, né, ser visto, e isso só depende de quê? Do governo do estado, do governo do município, apesar que lá o distrito industrial é uma de jurisdição do estado, não é do município, mas eu acho que cabe sim o entendimento, a conversa para trazer esses empregos para Marabá, esses grandes negócios. Vamos acompanhar mais um recado? Mix Mateus, vamos lá. E foi dada a largada, volta às aulas, Mix Mateus, para você poder aproveitar, viu? Vários descontos especiais no Mateus mais próximo de você. Venha aproveitar a volta às aulas Mix Mateus e parcelem até 10 vezes sem juros nos cartões. Caderno Forone Stitch brochurão 80 folhas R$18,90. Caderno Maltos Lilith capa dura 15 matérias R$25,99. Kit escolar Molin Stitch 5 unidades R$19,90. Lápis de cor multicolor 12 unidades R$6,49. Entre na nossa comunidade. Ofertas imperdíveis no seu celular. Vem no Zap Mix Mateus. Olhem aí, então aproveite condições especiais para você comprar o material escolar da sua criança. Tem o Vem no Zap do Mateus, que você acompanha as ofertas aí na palma da sua mão. É só deixar salvo esse número aí, tá bom? DDD é o 98992020090. Não é grupo de WhatsApp, é uma comunidade, então faça parte também e receba os descontos especiais do Grupo Mateus. Voltamos aqui com a nossa entrevista especial do Informe Cidade desta sexta-feira, dia 2 de janeiro, começando mais um ano. Vamos falar daqui a pouco sobre essa expectativa com relação a 2026. Qual é a expectativa do Sindicom em relação a isso, já que em 2025 não deu muito para se comemorar? Quem sabe que 2026 a gente possa estar comemorando. Convidar aqui o Neto para dezembro também, para a gente fazer uma nova avaliação, né, no final do ano. Mas, enfim, há uma projeção, né, para 2026, como é que você avalia? Bom, boa, uma expectativa boa? É que eu falei para você, a expectativa assim, não é boa, né? Eu não posso dizer que é boa, porque há uma incerteza, uma instabilidade econômica, uma incerteza por parte do investidor, né? Você vê as bolsas oscilando aí direto, porque ninguém sabe o que vai acontecer com essas novas regras que irão valer a partir de 1º de janeiro.
Então ninguém sabe, é muita notícia, muita falsidade ainda de notícia, assim, vai acontecer isso. Muita coisa ainda que ainda falta ser realmente concretizada, né? Tá muito no disse-me-disse. E o brasileiro, né? O brasileiro é sempre meio um pouco comedido. ele fica sempre aguardando o que vai acontecer, né? E sem falar na questão política, partidária, que vem aí, eleição para presidente da República, para senador, para deputado federal. Então, é um ano, assim, posso dizer, muito atípico, né? Muita expectativa, então, realmente. É incerteza e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é até assim, eu seria, da minha parte, dizer para você que a gente tem uma coisa boa, não sabemos. A gente só vai começar a ter uma noção a partir de fevereiro, março, por aí, que a gente vai ter uma noção de como fazer uma análise para o futuro. Por enquanto não. Está muito indefinido. Está muito indefinido, a gente não sabe o que vai acontecer realmente. Muito bom. Vamos então para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso Informe Cidade Especial, dia 2 de janeiro, sexta-feira. Não saia daí, voltamos já. Experimente os hambúrgueres mais saborosos e suculentos da cidade. Venha aqui para Milena Burger. Somos uma hamburgueria artesanal com um cardápio recheado de delícias. Temos hambúrgueres, batatas crocantes em várias versões, pizzas de dar água na boca e muitas opções de caldos simplesmente irresistíveis. Abrimos diariamente a partir das 18 horas. Milena Burger, pizzas e caldos, na Folha 21, Nova Marabá, ao lado da Saraiva Materiais Elétricos. Delivery 94984365563. Novo Horizonte Materiais de Construção. Você encontra tudo para construir e reformar com qualidade, variedade e ótimos preços. E neste fim de ano tem a campanha Sonho de Natal. A cada R$40 em compras, você participa e concorre a uma moto elétrica, 2 bicicletas elétricas, 5 TVs de 32 polegadas e 10 air fryers. É a sua chance de realizar o sonho da casa nova e ainda levar prêmios incríveis para começar o ano com o pé direito. Venha para o Novo Horizonte Materiais de Construção, construindo sonhos, realizando conquistas. Quer garantir a sua vaga na universidade? O futuro universitário está aqui para te preparar. É isso mesmo, Jennifer. O êxito pré-vestibular, o cursinho mais tradicional de Marabá, agora é Futuro Universitário. É mais tecnologia, mais inovação e o compromisso que você já conhece. O seu sonho está perto e nós vamos te levar até lá. O futuro é você na universidade. A educação vai além do conhecimento. Cultivamos a sabedoria, valores e fé. Do maternal ao 9º ano, oferecemos um ensino completo. Trabalhamos com bilíngue de forma integrada, interativa e prática. Valorizamos a parceria com as famílias, unindo pais, alunos e professores. Um corpo docente dedicado com o sucesso de cada aluno. Matrículas abertas. Agende sua visita e venha conhecer nossa escola. Atenção São Félix do Xingu, Tucumã, Água Azul do Norte, Ourilândia e Xinguara. Chegou a grande novidade da Boa Esperança. Agora você viaja com todo o conforto em ônibus leito, com internet Starlink. Saída diária de Marabá, às 9 horas da manhã. Garanta sua passagem nas rodoviárias no quilômetro 6, Folha 32 e no núcleo Morada Nova. Ou compre de forma rápida e prática pelo site viageboaesperança.com.br. Boa Esperança, a sua melhor opção em transportes. Vou ensinar para você como chegar na clínica AMD Saúde. Ela fica localizada na Folha 32, por trás da Mediclínica. Você vai encontrar o muro azul
que é a entrada da nossa clínica e do nosso estacionamento. A MD Saúde, diagnóstico por imagem. Venha aproveitar a volta às aulas Mix Mateus e parcele em até 10 vezes sem juros nos cartões. Caderno Forones Tite Brochurão 80 folhas 18,90. Caderno Maltos Lilith capa dura 15 matérias 25,99. Kit escolar Molins Tite 5 unidades 19,90. Lápis de cor multicolor 12 unidades 6,49. Entre na nossa comunidade. Ofertas imperdíveis no seu celular. Vem no Zap Mix Mateus. Olá, Marabá, voltamos para o nosso segundo bloco do Informe Cidade especial aqui desta sexta-feira, iniciando aí o ano com o pé, com os dois pés, né? Eu ia falar com o pé direito, mas deu aquela situação, aquela coisa toda, iniciando com os dois pés. Passou despercebido. Raimundo Neto aqui, presidente do Sindicato do Comércio de Marabá, representando aí os comerciantes, empresários locais. E quando a gente fala em empresários locais, o Sindicom, há muito tempo, né, tinha esse vínculo apenas com o município de Marabá, atender os comerciantes e empresários do município de Marabá. No último mês de novembro de 2025, houve a posse da nova diretoria, do qual o senhor faz parte como presidente, mas existe um projeto para 2026 para ampliação. Como é que vem sendo trabalhado esse projeto? Para quais municípios? Como é que vem sendo trabalhado tudo isso, Neto? Atendendo à solicitação das associações comerciais dos municípios circunvizinhos aqui, são 9 municípios, aí, e tem mais outros que querem fazer parte da nossa base territorial, que hoje o Sindicom, a base territorial só é Marabá, só o município de Marabá. Mas esses municípios circunvizinhos, menores do que Marabá, que vem sofrendo em função da questão salarial, da relação de trabalho, porque eles não têm um sindicato próprio, patronal. Então, eles são representados pela Federação do Comércio do Estado do Pará. Então, essas reuniões feitas tudo em Belém e eles não participam de nada aqui do interior. Foi exatamente isso que houve, o que aconteceu com o Marabá há 31 anos atrás. Naquela época, tudo era feito em Belém. Então, juntou o Paulo Galinha, meu chefe, né? Chico Onça, o seu Mundigo da Casa Aurora e outras pessoas daí. E fundaram o sindicato aqui porque a necessidade de trabalhar uma relação trabalhista voltado para Marabá era muito grande. Tudo era feito em Belém. O salário é o de Belém, tudo, cesta básica de Belém, tudo era decidido lá. Tudo em Belém. E aqui só tinha que arcar com o ônus. Decidiu lá, vai ter que cumprir aqui. Então, com isso, há 31 anos atrás, foi criado o Sindicom. E de lá para cá a gente vem trabalhando, né? Eu já assumi agora em 2022 e a gente entrou com um projeto de expansão de base territorial, né? Para os municípios que solicitaram, ainda ficou o município de fora ainda, que é o caso de Pissarra, de Palestina, do Pará. Então nós temos aí São Geraldo, São Domingos, São João, Rondon, Ipiranga. Não, Rondon não, Jacondá, Ipixuna, né? Ipixuna, Itupiranga. Brejo Grande do Araguaia, Curionópolis, Eldorado, tudo está dentro agora. A gente fez essa alteração em abril deste ano, né? E esse processo está no Ministério do Trabalho, nós estamos aguardando o deferimento do Ministério do Trabalho em relação à base territorial, porque isso é um processo demorado. O sindicato é um negócio muito sério, tudo é feito só à base do governo federal, nada do Estado e nada de município, né? Então tudo é resolvido pelo governo federal e a gente tem que ficar nessa espera. E com essas confusões que há lá por Brasília, nos ministérios, tudo isso atrasa o processo. Os auditores que fazem, os analistas que fazem a análise do processo, ficam fora aqui, ficam para o Rio Grande do Sul, é dividido, né? Fica para Manaus, outros. Não fica todo mundo junto em Brasília, e nem só no Rio de Janeiro ou só em Belém, não. É dividido. Então, tudo isso demora. Então, nós temos esse projeto, nós colocamos em execução, que é a expansão da base territorial. Então, nós estamos só aguardando sair agora o documento favorável, né, deferindo nosso pedido, e a gente vai passar a atender esses municípios, ou seja, os comerciantes desses municípios circunvizinhos aqui, citado agora vai ter uma base mais presencial. Vai ter uma base de Marabá, nós vamos poder dar uma atenção especial para eles, ouvir eles, né, saber o que eles querem,
e fazer convenção coletiva, a relação de trabalho, de acordo com cada cidade, porque cada uma tem uma particularidade econômica, né? Um potencial econômico. Eu não posso comparar São Domingos com Marabá, com São João do Araguaia, não. Cada um tem a sua característica econômica. Então, a gente fez essas reuniões nas associações comerciais desses municípios, eles autorizaram a gente fazer, então foi feita uma Assembleia Geral em abril e o processo está rodando no Ministério do Trabalho. Nós estamos aguardando a qualquer momento sair, né, para a gente poder cuidar das tratativas da relação de trabalho, que é a negociação, que é o trivial do sindicato do comércio. Porque se a gente fizer uma análise geral dos municípios que foram citados aqui agora, vamos perceber realmente um crescimento efetivo do comércio, né? Muitos ligados às questões muito voltadas para a agricultura, outros voltados para o segmento da pecuária, e nós vamos ter aí... E é uma entidade a mais, né? Eu acho que na hora que o negócio aperta, que há algum problema de nível federal, estadual, até do município, essas entidades estão prontas para estar juntas, para lutar pelos seus interesses, né? Porque todo mundo tem interesse, né? A gente não está em sindicato por querer estar, né? A gente está lá porque tem interesse, sim, que a cidade ande bem, que as coisas sejam organizadas, que a gente não tenha um alto salário que a gente não possa pagar, né? De repente você coloca um salário de um funcionário aqui que a empresa não tem condição de pagar. Hoje não, a gente regula isso através do sindicato aqui. E muitos comerciantes não entenderam o recado ainda. Acham que sindicato é pelego, que é aquela coisa. Eles misturam uma coisa com a outra. Né? Sindicato patronal não tem nada a ver, né, com sindicato de trabalhador. É bom que se explique isso aí, porque às vezes a pessoa tem, inclusive trabalhador, acha que o sindicom é em defesa. Não, existe aí as suas... Exatamente, nuances, nós defendemos a nossa classe, né? Qual é a classe? A classe empresarial do varejo, né? Principalmente o varejo, né? Então, é a forma que o pequeno tem de ter alguém para falar por ele. Porque tem empresa grande, não, ela tem o seu corpo administrativo com advogado, contador, administrador, economista, mas a empresa pequena não tem. E 96% são empresas pequenas, que não tem. Então, o sindicato é o local que eles possam... Aí oferece esse serviço. A casa de ressonância, exatamente. Precisou estar lá para a gente dar todo o suporte, principalmente na questão trabalhista, né? Que é o prato principal do sindicato, é cuidar da relação de trabalho, que vem mudando a cada dia e o pequeno não sabe disso, né? Ele sempre espera pelo contador. Sim, o contador já faz sua parte, mas nem tudo isso ele está atento a isso, porque ele cuida da outra parte fiscal, tributária, né? E o sindicato, a gente está mais antenado nas mudanças que sempre tem do governo federal em relação à relação trabalhista. E a gente precisa estar atento para isso, para poder passar para o nosso comerciante local, porque, do caso contrário, ele fica para trás. E grandes problemas surgem exatamente na parte de emprego, da parte do vínculo empregatício, né? O pessoal confunde muito. Pode trazer muito problema para o empresário, para o comerciante com relação a isso, né? Em relação... E nós vamos falar justamente isso aí, rapidinho, dar um recado aqui da CIMED. Voltamos já nesse assunto aí. Empresa aberta, no início existem 3 obrigações que não podem faltar. Primeiramente, o programa médico para acompanhar a saúde dos trabalhadores, garantindo exames de admissão, periódico e retorno ao trabalho. Um plano de prevenção de risco que mapeia o ambiente e mostra como evitar acidentes. E um laudo técnico, que comprova as condições de trabalho e protege a empresa em fiscalizações e processos. Se abrir uma empresa exige planejamento, iniciar com esses documentos é o que mantém que o seu negócio esteja alinhado. Aqui na CIMED você começa certo. Voltamos então, quando nós falamos nesse atendimento específico para o empresário, para o comerciante, para que ele não possa ter dor de cabeça. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente está atento à questão as leis. Questão de lei, essa questão de próprio imposto, de máquina de cartão de crédito, de banco, tudo isso, trânsito, a gente tudo trabalha nisso aí. O prato principal do sindicato é a questão de relação do trabalho. Mas a gente trabalha em outros pontos, né, que são pontuais aí, que vai surgir no dia a dia. A gente está na questão da segurança pública, né? A gente está sempre atento na questão de verificar como é que está o comportamento, as ameaças que tiveram em Marabá, que cessou. A gente conseguiu trabalhar na questão dos atestados, atestado médico falso, que estava um derramamento na cidade. Graças a Deus, agora já vai entrar em 2026, agora um novo sistema que só sai pela plataforma do Conselho Federal de Medicina, né? Então, são problemas que a gente vem resolvendo isso aí e não precisa lá adiar.
E essa questão do estelionatário, a questão da segurança, do pequeno furto, tudo isso a gente está envolvido, trabalhando em prol do comerciante. Agora, foi essa semana, época do Natal, a polícia prendeu uma quadrilha de Belém que veio aqui no shopping roubar aqui no shopping. Então, né? Então a questão da segurança junto aos comerciantes é fundamental. Então você vê que é difícil um comerciante chegar e dizer, olha, eu vou na delegacia registrar queixa. Ele não vai. Ele procura quem? O sindicato. Ele procura uma personalidade jurídica que representa ele, que tem um amparo jurídico, uma personalidade jurídica para resolver o problema para ele. Não precisa se expor. É isso que o pequeno comerciante tem que entender. Né? Porque eles acham que quem está no sindicato é porque quer se dar bem, quer isso, aquilo, outro, não tem nada a ver. Quem vive de sindicato são o pessoal do sindicato de trabalhadores. Eles recebem do sindicato o seu salário. E quando eles são liberados da empresa, o sindicato passa a pagar o salário deles. Mas no caso do patronal, não existe isso. Nós temos ajuda de custo, porque nós temos viagem, temos combustível, temos despesas extras, ajuda de custo. Então a gente não sobrevive de sindicato. A gente está lá porque vê que a classe precisa ter alguém para amparar. Como tem o sindicato rural, tem o sindicato X, A, B. E é isso que funciona. Então você tem um escudo ali, qualquer problema que há, você corre para trás daquele escudo, não é isso? Para se proteger. Então, as entidades patronais hoje, elas são para isso. Igual a associação comercial, tem surgindo um problema de concorrência, essas coisas aqui, o pessoal corre para a associação comercial. Agora, é importante esclarecer que essas entidades, elas atendem o que? Seus associados. É isso que eu queria conversar com você. Mas antes vamos a um recado das Óticas Helena. Vamos lá. O recado agora das Óticas Helena é referência para você em óculos de grau, óculos de sol. E o Adriano tem um recado para você agora. 15 anos não são 15 dias. Aqui nas Óticas Helena, na compra do seu óculos de grau completo, você concorre a 15 anos de óculos grátis. É isso mesmo, marca HR Prime e o IT. Corre a uma Óticas Helena mais próximo de você e aproveite. Que promoção maravilhosa, né? 15 anos de óculos de grau grátis, gente. Então aproveite. Vá até a Óticas Helena mais próximo de você. Número na tela, você pode fazer um orçamento através de 9163-9465. É justamente, continuando aqui a entrevista com o Raimundo Neto, é justamente isso que eu queria conversar e tirar essa dúvida. Por exemplo, muitos comerciantes, eles querem essa defesa, eles procuram, logicamente, essa defesa quando esse problema acontece com eles, mas, de repente, ele não é sindicalizado, nunca procurou o Sindicom. E aí, como é que fica? Bom, primeiro ele tem que ser sindicalizado para ter o seu atendimento padrão, que manda o estatuto da entidade, tá? O pessoal, mas isso não é feito nós, sim. A lei diz lá que o sindicato representa a classe, porque o que a gente resolve lá, decide dentro de um sindicato, ele vale para você, queira ou não, você sendo filiado ou não. Tá? A lei determina isso e acabou. Agora, para ter alguns benefícios, assistência em negociação de acordos isolado, particular, né? Você quer fazer um acordo para a questão da jornada de trabalho, para abrir no feriado, por exemplo, essa coisa, você tem que estar sindicalizado, porque aí o sindicato assume essa responsabilidade e faz isso para você, com o conhecimento que a gente tem. É diferente você, empresário, procurar o sindicato laboral e querer fazer um acordo, porque eles vão fazer lá, eles vão fazer o modo deles. E eles não estão errados, não, eles estão dentro do trabalho deles. Agora, se você procura o sindicato patronal que lhe representa, é diferente. Eu já vou chegar lá com outra linguagem, com outra conversa, entendeu? E com entendimento baseado na lei, na legislação. É tipo o dia, se eu não me engano, segunda-feira do carnaval, que não é feriado. Não. Mas mistura tudo. Isso aí dá com base para que ele possa compensar em outra data, por exemplo, no Natal. Exatamente. É mais ou menos isso. Como é que funciona? Nós temos o dia do comerciário, que na lei federal é dia 30 de outubro. A lei federal determina que o dia do comerciário é reconhecido, não é feriado. É só o reconhecido o dia, como tem o dia do engenheiro, do contador, enfim. Né? Então, nós, como é uma matéria que pode ser negociada, nós negociamos ela para dar a folga para o pessoal na segunda-feira e na terça-feira de carnaval. Porque para o comércio, esses 2 dias não é muito devagar, a não ser o segmento de bebidas, que vende muito, né? As lojas de conveniência, que a empresa familiar pode trabalhar tranquilo, vende de uma boa. Mas as demais não. Então, tudo isso é negociado. A questão do trabalho no feriado
a lei diz que tem que ser autorizado em acordo. Você não pode simplesmente, eu vou abrir aqui, meu funcionamento trabalhar, vou pagar. Não, tem que estar autorizado. Há a perspectiva de mudança agora para março de 2026, a nova portaria aí, que já foi adiado 3 vezes, né, nesse ano 2025, que é a questão do fechamento das empresas no domingo e nos feriados. E existe também uma outra coisa que eu quero levantar, que é a situação, por exemplo, nós temos hoje 5 lojas, grandes empreendimentos de mercados em Marabá, né, que estão em funcionamento. E geralmente a gente acompanha um ou outro caso com relação ao horário, a questão trabalhista. Muitos reclamam de longas horas trabalhadas, aí vem o sindicato A, sindicato B, vem o Sindecomar, o Sindicom, enfim, a gente fica assim observando como é que vai acontecer, qual é que realmente tem, será se o funcionário vai lá buscando realmente o seu direito, como é que o Sindecomar tem se comportado, como é que o Sindicom também tem se comportado, mas eu queria que você respondesse isso no nosso terceiro bloco. Vamos dar um breve intervalo comercial, daqui a pouco ele responde essa situação aqui para nós. Vamos dar um intervalo. Você quer conquistar a liberdade de ir e vir com segurança e confiança? Na Autoescola Aliança realizamos o seu sonho de dirigir com qualidade e compromisso, com instrutores capacitados, veículos novos e um ambiente acolhedor. Nossa missão é formar motoristas preparados para o trânsito do dia a dia. Autoescola Aliança, fidelidade com você sempre. Folha 32, quadra 9, lote 2, em frente ao Banco do Brasil, na Nova Marabá. Telefone 99109-4011. Venha para a Autoescola Aliança, onde a sua carteira de habilitação está a um passo de distância. É tempo de alegria, vem comemorar. No Abajur Restaurante você vai se encantar. A melhor picanha na brasa ou na chapa de Marabá. Bebidas quentes e geladas pra brindar. Abajur Restaurante, sempre de bem com você. Sabor que ilumina seu Natal e seu Ano Novo. Cansado de uniformes sem graça? Na The Violet você encontra uniformes esportivos, industriais, escolares e camisetas personalizadas, com máxima qualidade em sublimação, bordado, DTF e serigrafia. E tem promoção, camiseta de algodão personalizada a partir de R$ 25,00. Visite-nos na Avenida Miguel Davi, 1467, Novo Horizonte, próxima à Clínica São Lucas. Ligue agora, 949-9251-7771. The Violet by Sublime. Vista sua ideia com o melhor. Auto Center, o seu carro em boas mãos. Aqui você encontra mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, freios e suspensão, além de troca de óleo do câmbio automático com total segurança. Fazemos também diagnóstico elétrico completo e muito mais. Confiança, qualidade e atendimento de primeira. Tudo isso você só encontra aqui. Índio Auto Center. Cuidando do seu carro como se fosse nosso. Rodovia Transamazônica próximo ao aeroporto.
Vivam a experiência gastronômica com muito sabor e boa energia. Conheça o The Chef Espetaria e Restaurante. Abrimos de segunda a sábado das 10h30 às 14h30 com self-service a partir de R$ 21,99. Temos um cardápio bem variado, com deliciosos pratos quentes e frios, além de espetos suculentos de dar água na boca. Almoce conosco ou, se preferir, peça pelo delivery. The Chef Espetaria e Restaurante, na Folha 21, na Nova Marabá, em frente à CM Motos. WhatsApp 949-8436-5563. Carlão Lava Jato e Estética Automotiva. Tudo em lavagem e estética automotiva. Lavagem simples, lavagem completa, higienização, lavagem detalhada, polimento técnico, vitrificação de pintura e aplicação de película. E para você que quer trazer o seu carro para lavar, além de um atendimento de excelência, temos uma sala de espera e conveniência para a sua comodidade. Carlão Lava Jato e Estética Automotiva. No quilômetro 7, Rua L, fone 94 992 74 68 57. O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26, na Rotatória Verdes Mares. Voltamos para o nosso terceiro bloco do Informe Cidade especial desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026. Toda a felicidade do mundo para você, marabaense, enfim, paraense, de onde você está acompanhando o nosso Informe Cidade, porque hoje nós estamos com as plataformas digitais, passando em todo o país, todo mundo, acompanhando as melhores informações que nós temos aqui de Marabá e região para todo o Brasil. E hoje, especial, sexta-feira, a primeira metade da semana do ano de 2026, aqui recebendo Raimundo Neto, presidente do Sindicato do Comércio de Marabá. Já falamos aí das expectativas para a economia de 2026, de acordo com o sindicato. Ainda é muito cedo para falar das expectativas, né? Vamos esperar aí o que vai acontecer realmente. Ainda muito cedo para definir alguma coisa. E também falamos sobre um balanço de 2025. Também não dá muito para ficar muito feliz com relação à estrutura do que aconteceu em 2025. E no final do segundo bloco nós falávamos justamente sobre as longas jornadas de trabalho que muitos trabalhadores têm se queixado e com relação também à defesa do Sindicom, a defesa do Sindecomar. Nós explicamos aqui a atuação do Sindicom, a atuação do Sindecomar com relação ao trabalho e com relação ao contratado e ao contratante. E com relação a essa longa jornada de trabalho, Raimundo Neto, como é que o sindicato tem se comportado e se há veracidade nessa situação? Bom, a legislação brasileira permite que a jornada seja de 44 horas semanais, né? Então, dentro dessa jornada de trabalho semanal, você pode dividir ela. Tá? Você pode fazer um acordo individual com o trabalhador ou pode ser feito um acordo coletivo. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Os supermercados, eles funcionam 7 horas e 20. A jornada de trabalho é 7 horas e 20. Para que no sábado eles façam 7 horas e 20 também. Então, isso fica muito a critério do empregador, essa questão da divisão de horário, né? A legislação permite 2 horas extra diária também, no caso, né? Se for preciso, ele pode fazer 2 horas, não pode ultrapassar 2 horas. Então, não há o que lá de se a pessoa entrou 10 horas, ele vai trabalhar 8 horas, vai até 9 da noite, por aí. E o período de descanso. Exatamente. Né? O período de intrajornada, isso aí é garantido por lei, né? Que pode ser negociado até 30 minutos, no caso de 8 horas diárias. Até 30 minutos, se for negociado um acordo coletivo, pode ser feito isso aí. Então, o que acontece muito é que alguns trabalhadores não entendem muito bem da questão da legislação trabalhista, né? E eles deveriam procurar muito o sindicato para que tenha essa informação. O sindicato deles tem essa informação. Mas a mesma coisa acontece com o lado patronal também. Nós temos empresários aí, pequenos comerciantes, que eles não entendem muito bem. E mesmo sem ser associado, a gente dá procura ajeitar, a orientar, dizer para eles explicar como é que funciona essa questão da jornada de trabalho.
É porque às vezes o trabalhador se sente lesado, se sente, na verdade, trabalhando além da situação e acaba indo direto para o Ministério do Trabalho, né? E aí vem aquela dor de cabeça para ele, a questão da atuação em relação ao Ministério do Trabalho, e aí ele precisa estar bem orientado com relação ao contrato. É por isso que nós orientamos sempre, até os trabalhadores também, estar sindicalizado, porque se ele estiver sindicalizado, ele vai procurar o sindicato dele. O que acontece muitas vezes é que o trabalhador não sindicalizado, ele acha que está lesado, que trabalhou a mais ou trabalhou fora do horário, segundo na cabeça dele, ele procura logo a justiça e lá ele vai se complicar. Porque se ele não conseguir provar, ele vai pagar para a empresa, é o contrário, é revertido contra ele. Ele tem que estar bem orientado. Bem orientado. Então, é importante que o trabalhador procure o seu sindicato, se sindicalize, vá lá sindicalizar, assim como o empresário também procurar o sindicato, sindicalizar, porque a gente que está dentro do sistema do sindicalismo, que mexe com a relação trabalhista, a gente sabe como é que funciona, qual é o mecanismo, o que pode ser negociado, o que não pode, tá? O que pode ser levado à justiça do trabalho, o que não pode. Então a gente tem como assim, ajudar muito. Qual é o direito de um, qual é o direito do outro? Exatamente. O Sindicom, ao longo desses 31 anos, a gente nunca teve uma reclamação. Dizer, olha, o Sindicom orientou errado, essa coisa toda, eu me ferrei, eu tive que pagar. Nunca aconteceu, porque a gente sempre procura fazer a coisa com o pé no chão. Então, nós dentro da lei. Sempre dentro temos um corpo jurídico, né? Vai do meu conhecimento até onde eu conheço, que eu estudei, mas aí chega um momento que eu não sei mais, eu tenho que procurar quem sabe. Já é, no caso, a assessoria jurídica. E nós temos tanto em Marabá, assessoria jurídica, como em Belém. Um dos maiores escritórios do estado do Pará que presta assessoria para nós em Belém. Então é importante esclarecer isso para o comerciante, né? Que a gente está lá para ajudar, a gente não está lá para cobrar, ganhar dinheiro, porque a mensalidade não dá 4 Heineken. Eu sempre coloco isso, entendeu? Não dá 4 Heineken. Então, é melhor você pagar, porque o sindicato é tipo uma empresa, ela tem despesa, ela tem tudo. Tem funcionários, né? Tem que funcionar. Então, para me te dar assessoria, eu preciso estar inteirado o dia todo, dedicado aqui lá, e tem profissionais trabalhando para que a gente possa estar dando o suporte com certeza. Ao empresário. Vamos a um recado do Futuro Universitário. Futuro Universitário está com vagas abertas para o ano letivo de 2026, desde educação infantil e ensino médio encaminhando à universidade. Quer garantir a sua vaga na universidade? O Futuro Universitário está aqui para te preparar. É isso mesmo, Jennifer. O êxito pré-vestibular, o cursinho mais tradicional de Marabá, agora é Futuro Universitário. É mais tecnologia, mais inovação e o compromisso que você já conhece. O seu sonho está perto e nós vamos te levar até lá. O futuro é você na universidade. Chame agora mesmo no WhatsApp 9250-0729. O Futuro é bem localizado na Folha 26, Nova Marabá. Muito bem, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco aqui, entrevistando o Raimundo Neto, esclarecendo muitas dúvidas com relação às questões trabalhistas. Aqui em Marabá, o mercado cresce, o mercado contrata. Nós temos o sindicato, o Sindicom, que representa a classe patronal, e temos o outro sindicato que representa os trabalhadores. Mas é importante a gente estar orientando o trabalhador, tanto o trabalhador como também o contratante, para que realmente não tenhamos problemas relacionados a isso, né? E, inclusive, trabalhador achando que está sendo muito pesada a situação para ele, e o próprio sindicato, o próprio contratante também achar que está tendo alguma coisa equivocada com relação a ele. Então é por isso que existem os dois sindicatos. Já houve algum tipo de conflito entre os dois sindicatos ou não? Ou sempre há? Não, com o sindicato não. Nós temos divergência em função de representar uma classe ou outra, né? Exatamente, mas a divergência saudável, sabe? Sim. A gente nunca chegou às vias de fato, a gente sempre tratou. Porque existe o quê? Existe um documento chamado Convenção Coletiva de Trabalho. Esse documento, ele normatiza a relação de trabalho até no máximo 2 anos. Ele só vale no máximo 2 anos. Então ele é discutido por quem? Pelas duas partes. Sindicato patronal e sindicato laboral. É ali que está a complementação da Constituição e da CLT, está ali dentro, que você pode discutir alguns pontos, inclusive como uma vantagem hoje com a reforma trabalhista, que é a questão do negociado sobre o legislado, ou seja, algumas coisas que estão na lei, nós podemos sobrepor ela, discutir e ela sobrepõe o que está na lei. Mas depende do acordo, né?
Exatamente, mas tem que estar negociado, tem que estar na Sim. convenção coletiva de trabalho. O que não estiver na convenção coletiva de trabalho tem que estar num acordo individual ou coletivo. Esse acordo coletivo ele pode ser feito para os funcionários de uma determinada empresa ou feito individualmente para um funcionário. A questão do intervalo intra-jornada. Olha, eu quero passar 3 horas na minha casa, então a empresa, não, passa 4 horas de descanso aqui, depois você volta para a empresa. Isso pode ser feito acordo individual. E muitos comerciantes não sabem disso. Não sabem disso que pode ser pode feito. tratar economicamente Porque como nós temos horário de trabalhador. pico, determinado de acordo com o segmento. Sim. Nós temos horário de pico e tem um horário que é tranquilo, que não tem mais nada, flexível, então é mais né? tranquilo. Então, esses acordos ele vem exatamente para você como é que enquadrar a questão da jornada de trabalho com a necessidade de ter um funcionário dentro da sua empresa, entendeu? É mais ou menos por aí. Neto, existe muita disparidade de salário entre um segmento e outro? Por exemplo, a área de restaurantes e lanchonetes com relação a confecções, existe muita diferença? Ou existe um plano único? Cada sindicato que ele representa um segmento, ele tem uma linha de salário. Né? Às vezes você entra com o mínimo, depois de 90 dias você passa para o salário profissional, que acrescenta aí 100, 200, 300 reais. Tem a questão do gerente, o encarregado, o assemelhado, que ele ganha 40% sobre o salário, mas que ele não tem horário para entrar, para sair, né? 40%. Tem o quebra de caixa, porque é o operador de caixa que trabalha com a parte financeira ali, ele tem uma gratificação a mais de 7%, e assim por diante. Agora, cada segmento discute exatamente a vantagem de ter o sindicato, porque cada segmento do comércio, eu chamo representantes dos trabalhadores do comércio, vamos discutir o salário do comércio. Assim como dos hotéis, bares e restaurantes, já chama os funcionários, o representante lá, o sindicato deles, para negociar com eles. Então, há uma diferença muito pequena em relação, porque eles são muito antenados. Entendeu? A gente não tem central sindical, né? Nós temos federação e confederação. Eles têm central sindical. Tem a CTB, central sindical. São várias, o GT, CGT. Então, essas centrais dão muito suporte de informativo, jurídico, que por sinal é muito bom para eles, entendeu? Eu acho que é quase igual. A diferença de salário está sempre R$ 50, R$ 70, a diferença de salário de uma categoria para outra. Isso é muito bom, é muito salutar, muito salutar. Vamos a um recado, distribuidora Tocantins. Distribuidora Tocantins é parceiro do seu negócio. Você que tem comércio de grande ou pequeno porte, pode contar aí com atendimento diferenciado. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará. Sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins. Movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. E temos um recado importante também da distribuidora Tocantins, é que eles estão de recesso, tá bom? E vão retornar às atividades na primeira semana de janeiro de 2026. Muito bom, voltamos aqui nesse Informe Cidade de sexta-feira, dia 2 de janeiro, começando o nosso 2026. Vamos ter carnaval logo em fevereiro, carnaval, Raimundo Neto. Nós temos aí um comércio movimentado também. A grande expectativa é para isso, né? Sim, é que eu falei da pouco. São segmentos que vão despontar agora, né? Nós temos lojas aqui em Marabá que tem acordo para funcionar no dia do carnaval. No dia do comerciário ele funciona porque é o Natal dele. É o dia que ele vai vender material de carnaval. Então a gente tem esse acordo com o Sindicato dos Trabalhadores para ele funcionar, né? A gente sabe que é cruel trabalhar, mas é uma necessidade, porque é um tipo de segmento que ele funciona exatamente nesse período. Aí depois nós temos o aniversário de Marabá, que também movimenta muita cidade, né? Esperamos aí novos bons shows. Aí depois nós temos Copa do Mundo. Para o comércio, eu acho que vai ficar um pouco mais animado. Em relação à questão da expectativa de melhora de venda do comércio, nós vamos ter
essas datas aí, né? Como a Copa do Mundo, nós temos a festa junina, nós temos o carnaval. Nós temos o carnaval aí, isso é um período que vende bem, né? O tecido, vendo calçada, confecção, o adereço, aquelas fantasias, tudo vende. Então, mas são um período pequeno, nós precisamos de coisa mais consolidada. Mais, exatamente. Que você possa assim, poxa, esse ano eu vou vender. Que não seja temporal, que seja todo. Exatamente. Isso, perfeitamente. Vamos, para nós finalizar aqui, nós estamos quase finalizando o nosso programa, vamos a um recado da FibraLink. FibraLink, para você o recado de agora, aquela conexão de qualidade para a criançada que está de férias, aproveita, viu? E um detalhe importante para os clientes ativos. E novos clientes da FibraLink, levando um alimento não perecível, é certo, Sal? Você concorre a uma BIS 0 km, caixa de som JBL, fone de ouvido JBL e muito mais. Mas agora temos o VT com as condições especiais. Vocês puderam acompanhar, né? Além de conexão, né, de muita qualidade, você pode escolher, né, vários apps para colocar incluso no seu pacote. Tem Globoplay, Telecine, Premiere, muita coisa boa para você aproveitar, né? Que já começa a jornada de Brasileirão já em janeiro. Aproveita o Premiere para poder compor aí aquele pacote especial. E olhem só, o sorteio, tá bom, gente? Da Conexão Solidária FibraLink, que acontece no dia 30 de janeiro. Muito bem. Essa sexta-feira, iniciando o ano aqui com o presidente do Sindicato do Comércio, Raimundo Neto. Raimundo, para a gente encerrar nosso programa especial aqui do dia 2 de janeiro, eu queria que você também desse aí, mandasse um recado aí pro comércio em geral, como lojista de Marabá, os trabalhadores, para a sociedade como um todo. Bom, aproveitar a oportunidade, primeiro para desejar assim, que este ano de 2026 seja um ano muito produtivo, né? E que coisas boas devam acontecer para nós. Que Deus ilumine a cabeça dos nossos eleitores. E dos nossos governantes também. Nossos governantes também. Porque a incerteza, né, a instabilidade ela é muito grande. Nós precisamos, então, nós esperamos que essas coisas melhorem, né? E que a gente possa trabalhar tranquilo, cada um no seu comércio, no seu segmento, fazendo a coisa que deve ser feita, vender, faturar e gerar emprego e renda para esse município, né? E também que Deus possa iluminar a cabeça do nosso governante do município para a busca, né? Nós temos aí um secretário também tem a Secretaria de Indústria e Comércio, para a gente buscar esses investimentos, investidores para Marabá. Marabá precisa trazer novas empresas urgentemente para que a gente possa consolidar a questão da oferta de emprego, né, com entrada de capital para a cidade, gerando divisa, isso é interessante. E com isso todo mundo sai ganhando, desde da empresa de comunicação, da imprensa, enfim, prestador de serviço, todo mundo sai ganhando. Então, e pedir também para que o comerciante tenha fé e ser perseverante, como sempre foi, persistente, né, e está sempre na luta, esperando dias melhores. Que continue com esse otimismo, para ver se ajuda as coisas a acontecerem em 2026. E é por isso que eu gosto de conversar com o Raimundo Neto, porque ele sempre foi muito otimista com relação à economia do município de Marabá. Gente, vamos ficar por aqui agradecendo a sua atenção e que em 2026 realmente nós possamos trabalhar juntos, a TV Vitória, o comércio de Marabá, a sociedade de Marabá, vamos caminhar juntos que vai dar certo. A todos um excelente final de semana e não esqueça, amanhã temos o Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Vamos trazer aqui as moças do Dorama, Doramei. Vocês vão adorar o bate-papo que nós tivemos com ela. Você vai acompanhar amanhã, ao meio-dia, o nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória. A todos, tchau! Informe Cidade. Oferecimento Mix Mateus. Você no coração da economia. FibraLink. Muito mais que internet.
Festa Escova, cabelo, make, unhas e sobrancelhas, tudo sem hora marcada. E Óticas Helena, laboratório de lentes inteligentes e freeform.